Como o senhor vê a construção civil envolvida nos escândalos na esfera governamental? Esses escândalos eles afetaram o coração da construção civil porque eles mexem muito com um ativo que é muito importante para esse mercado, que é o ativo confiança, né? As pessoas, quando elas vão comprar um imóvel, quando elas vão comprar um apartamento, na verdade elas compram uma promessa, né, de que ali vai haver um apartamento, de que ali vai haver uma ponte, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então esse foi um mercado muito afetado por esses escândalos, e isso tem, né, como consequência, primeiro, o esvaziamento das fontes de financiamento, né, depois uma paralisação do mercado consumidor e, por último, uma crise bancária oriunda pelo fato de muitas dessas construtoras estarem muito alavancadas, né, nos bancos, com um efeito desorganizador para a economia que foi muito forte, né? Em grande medida é o que explica esses 2 anos de retração seguidas que nós vivemos. E uma reorganização que talvez vai demandar algum tempo, né? Porque não se sabe se essas construtoras que foram implicadas pela Lava Jato vão conseguir voltar para o jogo, né? Ou em que circunstâncias elas vão conseguir voltar. E, ao mesmo tempo, se essa crise ela vai abrir a porta para construtoras estrangeiras ou não. Eu acho que o Brasil e o mercado da construção civil hoje está numa encruzilhada muito importante, esperando com que essas perguntas sejam respondidas para ele saber como é que ele vai se desenvolver daqui para frente. Esse envolvimento nas obras públicas, ela reflete de que forma nas obras, na construção civil como um todo? Olha, você tem um impacto muito forte, principalmente na capacidade financeira das construtoras, né? Porque, em boa medida, elas estão muito alavancadas, seja por bancos públicos ou por bancos privados, no financiamento dessas obras. E na medida em que elas ficaram muito endividadas e sem a garantia, né, de conseguir enrolar suas dívidas, isso afeta os investimentos e os empreendimentos no mercado privado. Então, acaba que uma coisa se reflete na outra. Sem falar que a crise de confiança faz com que os consumidores se retraiam, né? Enfim, parem de tomar as decisões por consumir. E por isso nós vivemos esse período de congelamento aí do mercado por 2 anos. Por que a Câmara Brasileira se preocupou em lhe trazer a Paraíba? A Câmara Brasileira está fazendo eventos de ética e compliance na construção civil em todo o país, né? E a gente veio à Paraíba conversar com as empresas sobre a importância delas se preocuparem com a gestão da sua reputação e com os programas de integridade dentro das suas empresas. O fato é que hoje nós vivemos uma era da economia da reputação, ou seja, um boato, enfim, alguma coisa negativa que saia sobre você e que se propague na velocidade das redes sociais ou dos meios de comunicação tem uma capacidade de destruição da reputação de empresas numa velocidade muito rápida. E, além disso, hoje em dia, todo colaborador de uma empresa é um comunicador dessa empresa. E as empresas elas devem se conscientizar e devem buscar começar a treinar seus funcionários, a ficar mais zelosos, né, pelo que eles falam e como eles se comportam pelas empresas. E esse ativo, né, o ativo da reputação, ligado ao comportamento ético, mas também à relação respeitosa que a empresa tem com a comunidade, vão ser elementos de diferencial na hora da concorrência, né? A gente vê aí que as empresas tiveram problemas na Lava Jato, mesmo com os acordos de leniência, enfim, com tudo isso, vão levar muito tempo para recuperar o valor das suas marcas. E a CEBIC, como o presidente José Carlos coloca, é a parte da construção civil que não está citada na Lava Jato, já faz um trabalho de prevenção já há alguns anos, né, e esse curso é uma parte desse trabalho, para evitar que as empresas tenham problemas de desvios e para valorizar a reputação das empresas e do setor de construção civil de uma maneira geral. Como o senhor vê a situação política do país atual, a partir da gestão do novo presidente e com elas também as novas medidas?
A situação do Brasil é uma situação muito frágil, né? Nós passamos por um processo de impeachment combinado com uma retração econômica e com uma investigação de alcance muito amplo que expôs as entranhas, né, da política brasileira. E nós vivemos ainda uma espécie de impasse institucional, né? A solução Temer é uma solução provisória, porque, afinal de contas, ele deve ir até 2018 apenas. Se os processos contra ele no TSE e, eventualmente, no Congresso não abreviarem esse período, né? E uma economia que ainda caminha de uma maneira muito frágil, ainda esperando um pouco sinais sobre como ela vai se reorganizar com a falência daquele modelo que havia no governo Lula e no governo Dilma, do Estado como um centro de tudo. Então, a fragilidade da nossa situação combina essas duas coisas, né? Uma provisoriedade na política e, do outro lado, uma economia que ainda não sabe muito bem como vai se organizar. Eu acho que, enfim, os atores políticos eles estão com muito pouca capacidade de olharem no longo prazo, porque cada um está cuidando da sua própria agenda de sobrevivência. O presidente Temer foi obrigado, né, a impor uma pauta impopular, né, para mostrar para os financiadores do Estado brasileiro que ele vai trabalhar a dívida e vai ter capacidade de honrar os seus compromissos para manter o Estado funcionando. Os estados numa situação muito difícil, e a gente tem que atar, né, todos esses nós dentro de uma estratégia de transição até 2018. Eu acho que no Brasil nós não vivemos uma crise, mas várias delas, né? E provavelmente a saída dessas crises ela vai exigir algum nível de coordenação entre os principais poderes, entre os principais atores, algum tipo de consenso, coisa que ainda não aconteceu. Então, na sua avaliação, tanto os cortes como as reformas, elas são necessárias? O Brasil quebrou, né? A rigor é isso. Na verdade, nós estamos convivendo com déficits de perto de 200 bilhões de reais todos os anos. A arrecadação não se recuperou ainda. E as despesas, muitas delas, eram despesas que estavam previstas em orçamentos anteriores, então com muita dificuldade de serem contingenciadas. O governo federal, ele só não se tornou um Rio de Janeiro ou um Rio Grande do Sul, né, na sua incapacidade de pagamento, porque ele tem a possibilidade de pedir empréstimos. Pede empréstimos lá fora, pede empréstimos para os cidadãos, vendendo títulos para eles. Os governos estaduais não têm essa possibilidade. É por isso que os serviços entraram em colapso primeiro, né, em alguns estados. Então, a rigor, o que o presidente Temer sugeriu ao país foi o seguinte: eu não vou fazer um corte drástico, né, não vou apertar o pescoço de ninguém no curto prazo. Vou ajudar os estados, enfim. E vamos conviver com essa dívida durante um tempo maior. Mas, em troca, vocês têm que dar ao país reformas estruturais, reformas de longo prazo. Então, ele trocou aquele tradicional arroxo de longo prazo por reformas estruturantes de longo prazo, né? E é isso que está sendo colocado. É a PEC dos gastos, né, que foi aprovada no ano passado, a reforma trabalhista que vai vir aí também e a reforma da Previdência. Se o Brasil não aceitar esse acordo, né, não aceitar esse pacto e não conseguir fazer a reforma da Previdência, então a principal proposta que o presidente Temer fez ao país vai cair por terra. E aí o governo dele vai se arrastar até 2018. Se ele conseguir entregar aquilo que ele propôs, né, enfim, fazer essa proposta, aí é um governo que vai sair fortalecido, inclusive para ter algum controle sobre o processo sucessório no ano que vem. Mas é essa a grande aposta do governo, né? Trocar esses ajustes de curto prazo por reformas de longo prazo. A reforma da Previdência aí é incluída para ele conseguir, no ano que vem, com a economia se levantando, ter algum controle sobre o cenário político da sucessão. E a reforma da Previdência, avaliando ela isoladamente, o que é que o senhor acha? Qual a sua avaliação? A reforma da Previdência, ela
tem dois problemas, a meu ver, né? O primeiro problema é que ela é entendida pela sociedade brasileira como uma espécie de caixa de correção de todas as injustiças que a pessoa possa passar pela vida, né? Então, por exemplo, se o professor ganha mal, ele tem direito a se aposentar mais cedo, né? Então, se a mulher tem uma dupla jornada, ela também pode se aposentar mais cedo. Então, ela se tornou uma espécie de caixa de correções. E, de certa maneira, isso era muito cômodo para as administrações anteriores, porque, ao invés de fazer uma política pública, por exemplo, combatendo o machismo e a dupla jornada, ou valorizar o salário dos professores, né, você simplesmente dizia, não, mas você tem ali um auxílio na Previdência, alguma coisa desse tipo. Além disso, ela está na base de uma série de injustiças, né, que hoje enfim, estão cobrando um preço muito caro, especialmente certas distorções obtidas por corporações, né, enfim, em todos os poderes, e essas distorções criam uma sensação muito ruim nas pessoas, né, enfim. Então, ela tem esse problema. Agora, o governo erra ao enfrentar essa questão puramente como uma questão aritmética, colocando isso apenas como uma questão fiscal. Olha, é fazer ou quebrar. Na verdade, a reforma da Previdência, você está discutindo o tamanho e o papel que o Estado tem. Então, o diálogo tinha que ser bastante ampliado, né? Dizendo assim, olha, pessoal, aqueles pactos todos que nós fizemos em torno da Previdência, lá atrás, na Constituição de 88, nós não podemos cumprir, não há dinheiro para fazer isso. Então, vamos celebrar aqui alguns novos pactos, né? Talvez que não contemplem a vida do cidadão do berço até o caixão, né? Mas que ali deem algum tipo de segurança para ele, ou seja, que a gente contemple pactos mais básicos, mas que vão ser cumpridos, serviços que vão ser prestados. A reforma da Previdência tem que dizer para as pessoas, olha, pessoal, a gente vai deixar de ser essa caixa de correção de todas as injustiças, a gente vai garantir um mínimo. Então, todo mundo tem que se programar e o governo talvez tenha que fazer cursos de programação financeira para a população, que cada um vai ter que guardar, né, aquilo que para se preservar na época do inverno. Então, assim, o governo ele talvez tenha uma boa intenção, né, de corrigir certos desvios, né, mas, por outro lado, ele não comunica bem esse processo, ele bota isso como uma pura questão fiscal, né? Não diz para a sociedade o que a sociedade vai ganhar com a reforma. Espera aí, se a gente vai gastar menos com os aposentados, para onde vai esse dinheiro? Vai para a educação, vai para a saúde, vai para onde ele vai? Né? E ele não diz para as pessoas com clareza o que elas vão precisar fazer a partir de agora. Então eu entendo que por melhor intenção e por melhores consequências que uma eventual reforma da Previdência possa trazer, o governo vai ter muita dificuldade, porque ele não tem muita capacidade, não tem demonstrado capacidade de conversar com as pessoas de uma maneira séria e honesta sobre o que ele está propondo. Por que o senhor acha que as pessoas não estão indo às ruas para reclamar com relação a isso? Porque eu acho que as pessoas elas estão cientes do preço que o país pagou, né, pelo impeachment. Eu tenho visto que as pessoas elas não querem passar por um novo processo de ruptura política e perceberem a economia se afundar cada vez mais. Então eu acho que hoje a palavra que define o sentimento das pessoas pelo governo é tolerância, né? Ninguém aplaude, as pessoas não deixam de criticar, mas existe uma certa tolerância em relação ao governo, porque acho que as pessoas precificaram. Elas sabem o preço que a gente paga por um processo de ruptura política, como que aconteceu com a presidente Dilma. O governo vai testando, ele solta as medidas e fica monitorando as pessoas. Se em algum momento ele sentir que pode haver algum tipo de manifestação mais dura e que isso possa se transformar num fora Temer, eu acho que o governo tende a retirar o pé do acelerador.
porque antes de tudo o governo quer continuar governo. Os ex-presidentes Lula e Dilma vieram à Paraíba recentemente, ao município de Monteiro, e houve uma intensa participação popular. Quanto a isso, o senhor avalia que há muito de manifestação espontânea ou uma grande articulação política? Eu acredito que aconteceram as duas coisas, né? Por um lado, o governador ele empresta um peso e uma infraestrutura grande para esse processo. Além disso, Ricardo Coutinho é um dos governadores que se colocou como oposição ao presidente Temer, inclusive, salvo engano, ainda não tendo sido recebido por ele em audiência. Agora, por outro lado, aqui, a Paraíba, outros estados da região Nordeste foram uma base eleitoral importante porque receberam um fluxo de investimentos muito significativo, né? A região Nordeste, durante o período Lula, cresceu a ritmo chinês. Foi, sim, uma prioridade do governo federal. E, nesse sentido, há sempre uma relação de reconhecimento e uma relação de gratidão. Então, me parece que é a combinação dessas duas coisas. Enfim, um reconhecimento pelo período e pelos investimentos que foram direcionados. E, por outro lado, um apoio emprestado pelo governador, que sempre faz muita diferença na hora de montar uma estrutura para um evento dessa natureza. O senhor acha que o ex-presidente Lula ele tem potencial para ser eleito presidente de 2018? Eu acredito que sim. O presidente Lula ele vai ter muitas dificuldades, né? A princípio, a gente pode falar dele ter que se explicar por que indicou uma pessoa que tinha problemas, né, de aptidão e de competência, como a presidente Dilma. Vai ter que se explicar pelos escândalos, né? E em campanhas, isso é sempre muito duro. Em alguns momentos, políticos muito populares, como, por exemplo, Paulo Maluf em São Paulo, foram enterrados pelas indicações erradas que fizeram, né? No caso dele, pelo Celso Pitta. Nunca mais Paulo Maluf foi competitivo. Então, mas mesmo assim, o presidente Lula ele mantém uma capacidade eleitoral porque ele tem uma capacidade de comunicação com as pessoas muito, muito importante, muito significativa e que talvez nenhum dos outros concorrentes dele tenha. Além disso, as pessoas têm uma memória muito positiva do seu governo. E, de certa maneira, o voto ele é sempre motivado muito mais por esperança do que necessariamente por raciocínio. Por contas racionais, né? Então, na verdade, se as pessoas têm uma lembrança positiva, não apenas do período de bonança, mas pelas decisões acertadas que o presidente Lula teve, eu acho que isso confere a ele uma boa capacidade, sim, né, de ser candidato, ainda mais considerando que os seus adversários, aliás, não só os seus adversários, né, todos os concorrentes dessa eleição, todos os partidos vão estar envolvidos em problemas. Então, isso, de certa maneira, vai nivelar, né? E aí as pessoas vão discutir outros atributos. E talvez, nesse aspecto, o presidente Lula acaba tendo uma vantagem em relação aos seus concorrentes. O TSE tem motivos e provas suficientes para caçar a chapa Dilma e Temer? Olha, do aspecto jurídico, eu tenho dificuldade de dizer, enfim, há provas, há depoimentos, mas você vai debater a qualidade, a validade dessas provas. Agora, dentro de uma avaliação política, eu acredito que o STF, que o TSE hoje, ele não tem disposição política para fazer isso. E não tem por quê? Porque ele também já precificou o que seria uma nova transição, né? Nós teríamos que o presidente Temer teria que ser retirado, assumiria um presidente interino que teria 90 dias para chamar uma outra eleição indireta, tendo uma disputa muito pesada ali entre os parlamentares para um governo de 1 ano e meio. Enquanto isso, como é que ficariam as expectativas econômicas, como é que ficariam as decisões de investimento? Então, eu acho que o TSE ele não tem hoje disposição política de levar isso adiante. Quanto mais provas surgem, mais ele fica pressionado, né, para tomar uma decisão. Mas, na minha opinião, se ele puder adiar isso, né, e não tomar essa decisão
permitindo que o governo Temer chegue até o final, ele vai caminhar nessa direção.